Bom dia, queridas e queridos alunos da Escola SEG, a professora Maria Joélia Carvalho Silva. Em tempos de confinamento, mais um encontro remoto com o professor Chagas. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês, eu quero indicá-los um pouco desta obra, O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Lembrando a vocês que esse autor, Aloísio de Azevedo, ele é um autor naturalista, portanto, a sua obra, que tem como marca inicial dessa estética literária no Brasil, foi publicada em 1881. Na verdade, apesar desta obra ser a mais laureada, ele pontua essa corrente literária com a obra O Mulato. O Mulato. No mesmo ano, Machado de Assis pontua como marca inicial o realismo no Brasil com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, sempre que eu releio trechos, ou então eu releio esta obra, O Cortiço, eu percebo de maneira clara que esta obra é sempre atual. É uma obra perene, é uma obra sempre perene. Por quê? Porque ao lê-la, ela nos ambienta e também faz com que nós possamos perceber a dura crítica que Aloísio de Azevedo faz ao universo capitalista. Esse universo capitalista de viés social excludente. Esta obra, de Aloísio de Azevedo, O Cortiço, ela é da segunda metade do século XIX. Mesmo assim, é uma obra atualíssima. Ela faz um caminho, um caminhar para que possamos perceber, mesmo estando já no século XXI, os moldes ou as escolhas econômicas ou as escolhas políticas as quais gerou este profundo fosso social na nossa sociedade. Essa distância entre ricos e pobres, de um país tão rico materialmente, mas que de uma grande justiça social economicamente. Um país gerador de um exército de desempregados. Vejam bem, quando Aloísio produz a obra O Cortiço, ele tem como paisagem lá a zona periférica do Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro perifericamente desalinhado, sem esgoto, esgoto a céu aberto, e em situações saneantes desumanas, ou até mesmo sobre-humanas. Bom, passados aí mais de 2 séculos, o que é que nós podemos refletir sobre aquilo que foi pontuado nesta obra de Aloísio? É que o modelo político adotado pelas nossas elites, ele continua o mesmo. É um modelo capitalista excludentes. Quantas cidades no Brasil ainda são as cidades dos lixões? Quantas cidades no Brasil os esgotos são de céu abertos? E a miséria social, ela graça
entre nós, em todos os contextos. Portanto, ler o Cortiço nos rememora e nos fortalece em perceber que essa escolha do modelo político brasileiro é um grande equívoco. Inclusive, eu quero assim analisar um pouquinho inicialmente desta obra, assim me reportando ao universo da exploração humana, também no seu trato tanto material como psicológico, aquilo que como as relações humanas, elas se desumanizam nesse processo de exploração social. Então, eu lembro aqui da figura de João Romão. João Romão, o personagem principal da obra O Cortiço, um jovem que começa a trabalhar aos 13 anos e fica com o seu patrão português, que consegue juntar bens materiais, mesmo explorando os espaços onde vivia uma gente tão inferior. E aí, quando o seu patrão retorna à sua terra natal, ele vai deixar como herança 500 contos de réis e toda a instalagem física para João Romão. Mas João Romão, nesse processo, ele meio que se embriaga, ele meio que se desumaniza. Ou seja, esse universo capitalista, ele tem o dom de nos coisificar. Por que eu falo isso? Porque João Romão, apesar de ter sido explorado e mesmo trabalhando em num ambiente tão desumano, ele vai criar uma característica psicológica muito mais voltado à coisa. Ele passa a ser coisificado, ou seja, os bens materiais para ele têm uma dimensão muito mais pontual na sua vida. É tanto que, da mesma forma que João Romão é explorado pelo seu ex-patrão, no afã de cada vez mais juntar bens materiais, esse mesmo tratamento desumanizado, ambicioso, João Romão pratica com a quitandeira, a Bertoleza, não é? Que na verdade, visando se apoderar dos seus bens, ele acaba trabalhando ou conformando uma relação de exploração a Bertoleza, a mulher, a negra Bertoleza, a quitandeira Bertoleza. Bom, eu falo isso para que vocês percebam como esse universo materialista, como ele pode nos desconjuntar, como ele pode gerar em nós a falta de singeleza, a falta de caridade, a falta de até mesmo de amor. Portanto, o capitalismo é um fenômeno social, naturalmente uma criação humana, e que tem
como princípio as relações extremas de lucro. Mesmo que com isso você defenestre pessoas, sentimentos, valores. Portanto, meus queridos e queridas alunas e alunos, ao ler, ao ter contato com esta obra, O Cortiço, eu não tenho dúvida, vocês vão poder refletir com muito mais valor e com muito mais humanidade as relações que vocês mesmos e mesmas pontuam no dia a dia. Afinal, vivemos num ambiente capitalista que, por consequência, tem esse viés explorador. E que é preciso refleti-lo, é preciso contestá-lo. Afinal de contas, de uma certa forma, nós contribuímos para o engrandecimento dos nossos algozes. O que é o algoz? É aquele que dificulta a minha caminhada, é aquele que me trucida, é aquele que me mata. De uma certa forma, nós, os estratos médios, nós alimentamos a grande elite, os nossos algozes. Portanto, somente a leitura, ela poderá nos engrandecer, no sentido que a gente possa ter uma reflexão muito mais consciente. Por isso eu indico a vocês este clássico da literatura brasileira, O Cortiço. O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Até o nosso próximo encontro com o professor Chagas.